Olá, que Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa quinta-feira, o versículo do dia se encontra em Jó, no capítulo 19, né? E a gente vai começar do 1, né? Mas a palavra-chave é no versículo 9, mas eu vou ler do 1 ao 9. Né? Aqui já é o sexto discurso de Jó para Bildade, que era o amigo de Jó. Né? E aqui nós vamos ver que Jó, ele vem dizendo no versículo 1 assim: então Jó falou novamente: até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com as suas palavras? 10 vezes já me insultam e deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores do que eu? Usam a minha humilhação como prova de meu pecado. E a Bíblia vem dizendo aqui, né, que Jó, ele estava sendo esmagado pelas palavras. As palavras já não eram de consolo, já era de acusação, né? E aqui a Bíblia fala que Jó, os amigos de Jó, ele pegava a situação que ele estava vivendo, a humilhação que ele estava passando, mostrando que ele estava em pecado, que era o problema que ele estava vivendo, a situação difícil, a situação diversa que ele estava enfrentando, por estar sendo um período grande de luta e por Deus não estar ouvindo, não ter mudado Jó. Jó estava falando aqui, ó, até quando vocês vão me atormentar, né? Porque mesmo se Jó tivesse errado, ele tinha um advogado, né? Ele teria que ir até o pai e o pai iria perdoar. Os amigos que diziam ser amigos estavam sendo um acusador, mas um acusador falso, porque Jó, ele tinha a sua consciência limpa, a sua consciência tranquila, que ele estava limpo, que ele estava bem, mantendo a sua integridade para com o Senhor, mas só que ele não estava entendendo porque o Senhor estava em silêncio. O porquê, ele sabia que Deus tinha planos, que Deus tinha propósito naquela luta, naquela aflição, mas ele não estava entendendo qual seria o motivo, né? E porque Deus não estava o respondendo. E aqui ele vem dizendo assim, no 5, pensam que são melhores do que eu? Uso a minha humilhação como prova de meu pecado? Mas Deus é que foi justo comigo, me prendeu em sua rede. Ele estava querendo dizer que Deus, que foi justo para com ele, mas Deus que foi injusto com ele, prendeu ele numa rede. Ou seja, os amigos estavam agindo com injustiça, em acusar Jó, mas ele estava dizendo que foi Deus que agiu com injustiça com ele, prendendo na própria rede, ou seja, permitindo com que tudo isso que ele estava vivenciando, né, estava causando dor, sofrimento. Mas em nenhum momento Jó deixou de confiar no Senhor, mas sim houve questionamento, né? Houve questionamento da parte de Jó, mas ele entendia que Deus estava no controle e que se Deus prendeu ele na rede, seria o próprio Deus que tiraria ele dentro dessa rede. Não tem uma passagem que diz, né, que quando Jesus fala
para os seus discípulos, que mandou os discípulos lançar de novo a rede, para que naquele momento os discípulos viessem ver a mão de Deus ali trabalhando. E eles com confiança ali, por não ter pego o peixe, por a situação que ele estava vivenciando, era uma situação difícil, mas ao obedecer ao Senhor, eles lançaram a sua rede. E ao lançar, quando eles confiou e lançou, Deus providenciou. Mesmo não vendo, mas crendo na palavra de Deus, nós vamos acreditar e assim o poder de Deus vai se manifestar. A fé não é o que vemos, mas sim o que cremos. É a esperança das coisas que a gente não vê, mas crê que a palavra de Deus, ela opera. A Bíblia diz, determinando tu algum negócio, se te afirma, pois a luz do Senhor brilhará em nossos caminhos. Quando nós perseveramos, quando nós determinamos, sobre a palavra de Deus, mesmo não vendo os dias favoráveis, mesmo não vendo com o que a palavra de Deus está dizendo, mas acreditando que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Isso é confiar, é colocar a sua fé em ação naquele que vive, naquele que reina, naquele que tem o melhor para nossas vidas, amém? O que acontece? Quando somos apanhados em uma rede que não é do Senhor, é Deus que vai guardar, é Deus que vai o livrar. Mas como assim? Os nossos adversários, nossos inimigos, o tempo todo, eles têm planejado esse laço, tem colocado os planos deles em ação, mas nós podemos contemplar que não é os planos do inimigo que se realiza, que tem êxito na vida daquele que é justo, naquele que é temente a Deus. Por quê? Podemos contemplar também a passagem bíblica que Neemias, ele estava reconstruindo o templo de Jerusalém, o muro, aliás, ele estava naquela reconstrução, porque o templo, ele tinha sido tomado por várias imagens idólatras, ao qual outros líderes que se desviaram da presença do Senhor, fez com que o povo de Israelita também não fosse fiel para com o Senhor. Foi uma liderança ali que não agradava ao Senhor. Então, o povo se distanciou do Senhor, fizeram o que não agrada ao Senhor. Neemias veio para reconstruir e colocar aquele povo no caminho certo. Ou seja, eles disseram, para vocês andarem no caminho do Senhor, a gente vai reconstruir, tem que largar os deuses estranhos. E quando ele se propôs a reconstruir, ele enfrentou vários desafios, porque até o término dessa reconstrução, o inimigo agiu de várias maneiras, de várias estratégias, para poder parar com essa reconstrução. E nós podemos ver que o inimigo, ele traçava planos para poder, já que não estava conseguindo, ele tentou fazer com que Neemias encontrasse ele, para poder, foi uma história inventada para poder ele chegar lá e atrapalhar os planos de Deus nessa reconstrução. Mas só que Neemias entendeu, que era mais uma estratégia do inimigo. Ele falou assim, estou realizando uma grande obra, eu não posso parar. Mas eles mandou os servos deles lá, os inimigos, para poder ir. Mas só que Neemias disse as mesmas palavras, aí o inimigo viu que não tinha como tirar Neemias daquele lugar, que ele era um líder, que estava sendo a cabeça ali organizando, as pessoas estavam trabalhando em união. Ele discerniu ali naquele momento, ele entendeu
deu e continuou ainda fazendo com mais vontade, com mais força ainda, dando de melhor dele nessa reconstrução. Vamos lá, o que isso tem a ver? O inimigo estava preparando uma rede, estava preparando ali uma estratégia, agindo para tentar tirar o foco de Neemias, tirar ele daquele lugar, né, com palavras mentirosas, né, com inverdades, mas só que os planos do inimigo não foi avante. Por quê? Porque se a mão de Deus estava sobre essa reconstrução, Deus o guardaria, o livraria a vida daquele filho dele. Aqui está dizendo, Jó estava dizendo que Deus estava sendo injusto com ele e prendeu ele na rede. Cair na mão de Deus, né? Sabemos que por a permissão de Deus, porque Deus quer extrair de nós o melhor, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer agir na nossa vida, né? E muitas vezes vamos achar que Deus está sendo injusto. Como assim? Porque estamos na humilhação, na vergonha, estamos vivendo dias difíceis que parece que Deus não ouve a nossa oração. É assim Jó estava vivenciando. Ele queria entender o porquê o Senhor não estava respondendo, mas ele sabia que Deus tinha planos e propósitos. Quem já vivenciou esse momento como Jó, vai entender o Jó, né? Tem períodos sim da nossa vida que nunca vivenciamos, e quando nós estamos diante desses desafios, diante do silêncio de Deus, a gente fica assim realmente triste, porque a gente não entendemos. Aí a gente se analisa, a gente olha para si, vê que está tudo certo, como Jó fez. Ele estava bem espiritualmente, né? E ele estava lidando com as aflições externas e aflições internas. Ele não tinha mais paz. A vida dele era dor e sofrimento, como diz o versículo aqui. Eu vou ler para vocês. Ele disse assim, ó: não tenho paz e nem sossego, não tem descanso, só aflição. Por quê? A pele dele estava ferida, né? Além do coração dele também está ferido pelas perdas, dor, luto. Era uma vida de sofrimento, pelo luto que ele estava vivenciando. Ele também estava aprendendo a lidar com a dor física e emocional, né? O corpo dele estava em ferida, né? Saía até, essa ferida estava trazendo até, além da ferida, bicho no corpo dele, né? Deixa eu ver aqui a passagem que vem esclarecendo com mais detalhe. Se eu não achar aqui hoje, eu vou falar com vocês outro dia. É muito forte essa passagem que eu estava lendo. Eu sempre marco. Então, o Jó estava vivenciando esse momento de desprezo dos amigos, né? Um olhar de condenação, né? Como eu disse no outro vídeo, que não considere esses amigos de Jó, né? Porque não era amigo de Jó, né? Porque na luta, nas adversidades, a gente vamos conhecer de fato a verdade, quem está do nosso lado e quem estará nos consolando. Estarão agindo como Jesus agiu, com um olhar de acolhimento, com um
um olhar de amor, de misericórdia e de acolhimento. Mas só aquilo que eu falei, Deus permite você estar no deserto, Ele permite que ninguém esteja do seu lado. Vamos estar esmiuçando aqui mais adiante dos versículos, que todos aqueles que eram com Jó, os amigos que ele tinha, tanto os empregados, os servos dele, tanto os familiares, não ficaram do lado de Jó, porque essa luta era somente de Jó. E Deus o alistou somente para ele vivenciar aquilo. Ele não poderia ter o apoio, porque Deus sabe como faz. Era injusto? Era, mas só que nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor e que tudo que temos na nossa vida foi porque Deus o permitiu ter. Jó perdeu tudo e também perdeu seus amigos que ele considerava que morava lá em sua casa, os seus servos, até esses também não estava nem para dor e sofrimento dele, mas Deus estava sabendo, Deus estava vendo, Deus estava se importando sim. Não era algo para puni-lo, mas era algo para habilitação, era algo para amadurecimento, né, espiritual, para crescimento, para benefícios da fé de Jó. Jó iria sair dessa luta forte, habilitado por Deus, aprovado por Deus. Ele iria sair transformado por Deus. Ele estava sendo moldurado por Deus, assim como um barro, como um vaso de barro, né? O olheiro vai fazendo o barro ali, ele vai dando forma, né? E ali naquele momento, quando a gente está fazendo ali aquela argila, né? A gente vai fazendo o jarro, né? A gente vai moldurando, né? E Deus, ele vai fazendo assim com os filhos de Deus, né? Primeiro tá ali, ó. Tem um formato de nada, mas quando começamos é o trabalhar de Deus. Jó ele foi refeito de novo, né? Era um homem já estruturado, temente a Deus, se desviava do mal, fazia o que era reto e o que era íntegro aos olhos do Senhor, mas Deus sabia da integridade de Jó, mas o inimigo, ele queria tocar na vida de Jó. Então, Deus o permitiu para que o inimigo viesse ver que Jó ia continuar mantendo a sua fidelidade para com o Senhor. O Senhor já sabia da lealdade de Jó, mas o inimigo precisaria calar a boca, vendo com próprios olhos que ali havia um servo fiel, temente a Deus, que mesmo nos dias difíceis, mesmo enfrentando as batalhas, ele ia sair com êxito, porque o Senhor estaria ajudando. Aqui vem dizendo: clamo socorro, mas ninguém responde, grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão a minha estrada, né? Você vê que quando os nossos caminhos eles se encontram fechados, nada acontece. Para você que está alistado nessa luta, nessa provação, né? Você vai entender que Deus está querendo algo, mas quem está de fora, eles vão falar o quê? Tá precisando de libertação, fizeram algum mal aí na tua vida, que tá tudo travado, tá tudo parado, é espiritual. Tem casos que é espiritual, que é realmente o mal, mas tem coisas que é a permissão de Deus. Os caminhos de Jó estavam fechados para ele não passar,
Com o caminho fechado, você não consegue ir ao seu objetivo. Jó estava assim. Ele tinha que estar focado somente naquela luta, porque ali Deus estava treinando ele, Deus estava trabalhando ele. A estrada dele, onde ele ia passar, o caminho dele estava escuro. Por que estava escuro? Porque a luz que é em nós, ela brilha até na escuridão. Você está passando, você vai estar iluminando. Mas aqui ele está dizendo assim: cobriu de escuridão a minha estrada. Se cobriu de escuridão a estrada dele, ele não vai conseguir andar. Ele não vai conseguir enxergar o que está diante dele. E vai acabar tropeçando. Ele quis dizer isso. Você vê, né, como que Deus faz. Ele reconhecia tudo isso. A gente pode tentar várias formas, fazer de tudo, porque muitas vezes o ser humano, ele cansa, ele começa a lutar com Deus, né? Age e faz de tudo para que venha conseguir passar naquele caminho, mas não consegue. E aí vai só ter ali naquele momento frustração, porque Deus está falando, é por aqui que você tem que ficar, é por aqui que você vai ser aprovado. Não adianta você tentar dar o seu jeitinho, porque o jeito meu é esse. É aqui que você tem que ficar. É sendo açoitado mesmo que você tem que ficar, porque eu sei a hora, o dia, o momento dessa aflição acabar. E aqui vem dizendo assim: despojou-me da minha honra e removeu a coroa da minha cabeça. Jó, ele era humilhado, ele vivia humilhado, reprovado pelas pessoas, né? Aqui vem dizendo que Deus tirou a honra dele. Cadê o versículo? Despojou-me de minha honra, removeu a coroa da minha cabeça. Né? Noutrora ele era honrado, ele tinha as orações respondidas, tinha pessoas que trabalhavam para ele reinava, ele liderava, né? E naquele momento ele sentiu que a coroa tinha sido removida, porque foi chamado para usufruir também dos benefícios, né? Nós, como filhos de Deus, fomos comprados por alto preço. O nosso nome mudou. Não somos mais filhos distantes do Senhor, mas sim somos filhos herdeiros de Deus. Se somos filhos de Deus, temos direito de usar esse benefício. Essa conquista de Jesus nos trouxe vida, liberdade. Pela graça nós somos salvos. E assim nós, né, estamos usando, estamos agindo, e ali o poder de Deus vai se manifestar. Jó se viu assim, sem essa coroa, sem poder usar aquele benefício. Por quê? Porque aparentemente nada estava acontecendo, como se tivesse arrancado a coroa da cabeça dele. Ou seja, você não é mais filho, eu sou o pai, você não é príncipe, você não é mais filho de Deus, princesa, vou tirar a coroa da sua cabeça. Você não vai reinar, você não vai ficar nesse lugar, você não vai ser mais atendido, como se expulsasse Jó. Você não tem mais direito a esse benefício, porque ele não estava sendo atendido, estava podendo usufruir do direito de filho, né? Destruiu-me por todos os lados, estou acabado, como se eu fosse uma árvore. Arrancou a minha esperança pela raiz.
sua ira arde contra mim. Ele me considera o seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar. Acampa ao redor da minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados. Meus conhecidos se voltam contra mim. Minha família se foi. Meus amigos chegados me esqueceram. Meus hóspedes e criadas me consideram um estranho. Para eles sou como um estrangeiro. Como chamo meu servo, ele não vem. Tenho onde suplicar. Meus lábios enojam a minha esposa. Sou rejeitado pela própria família. Até a criança me despreza quando me levanto para falar. Me dão as costas. Meus amigos chegaram e me detestam. Aqueles que eu amo voltam contra mim. Fui reduzido pelo osso e escapei pela morte por um triz. Tenha misericórdia de mim, meus amigos. Então Jó estava falando para os seus amigos, tenha misericórdia de mim. Já não chega tanta desgraça. Eu não tenho ninguém ao meu favor. Tudo foi arrancado de mim. O que restou dor e sofrimento, mas pela permissão de Deus. Estou posto nessa rede porque Deus o permitiu, né? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita no monumento. Então ele estava dizendo assim: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Então Jó tinha esperança, ele cria, confiava no Senhor, que o Redentor, que ele sabia que o Redentor dele vive e que um dia, por fim, ele levantará sobre a terra. Ele sabia, tinha certeza da vida dele estava no altar de Deus e que se ele não tivesse mais em vida, ele sabia para onde ele ia, né? A gente entende que ele poderia dar aqui o pior dele, mas ele manteve a sua integridade para com o Senhor, né? A honra de Jó foi arrancada, a coroa foi arrancada da cabeça dele. Ele estava exercendo, mas não estava funcionando essa autoridade. As palavras dele não estavam sendo atendida. Deus estava em silêncio para com o seu servo. De repente eu estou falando com alguém que esteja vivenciando esse momento onde de repente você está aí sem a resposta de Deus, sem entender o porquê de muitas coisas. Mas saiba que em tudo devemos dar graças. Não procura querer entender, porque vai haver muitos questionamentos, só vai trazer mais sofrimento. Cria cada vez mais um elo, cada vez mais esteja unida ao Senhor, firmando o seu relacionamento para com o Senhor continuamente. Lendo a palavra de Deus, vamos ser sustentados, vamos ter base para agir no mundo espiritual, para mantermos firmes, para não retrocedermos, para não pararmos, porque devemos ir até o final, já que já estamos nesse alistamento de Deus, né? Devemos aceitar esses desafios para que Deus possa concluir com seus planos, com seus propósitos, porque Deus, ele nos ama, ele quer nos aperfeiçoar, ele tem planos e projeto para cada filho de Deus. Começa a unir ao Senhor através da sua palavra, ali a sua fé vai ser alicerçada. Lá na frente, creio eu, que assim quando Deus o permitir o momento certo, ele vai começar a esclarecer muitas coisas, né? Quem já vivenciou esse processo sabe quanto é doloroso, quanto é você se sentir sozinha muitas vezes, sabendo que tem Deus que confia
em Deus, mas quem passa por esse processo de não ser atendido, de nada acontecer, de não ter pessoas que estejam do seu lado, te apoiando, somente você no deserto, somente você andando com pouca água, você andando com a sua fé, você perseverando, né? Andando no deserto, no calor, andando com poucos recursos, né? E só ter a sua fé, só ter o Senhor, mas mesmo assim sabendo que ali tem o Senhor, mas que Ele está calado. Não queira entender, queira somente louvar o Senhor. Queira louvar o Senhor. Já passei momentos assim, sei que não é fácil, né? Estou aqui para consolar, estou aqui para dizer que Deus não esqueceu de você, que Deus está do seu lado, Ele está trabalhando, Ele está te tornando uma pessoa melhor. Amém? Nós vemos aqui que isso poderia não estar acontecendo. Os amigos estavam atormentando Jó, né? Além de ele estar precisando de todo amparo, de toda ajuda física, emocional, né? Ele estava sendo bombardeado em todas as áreas da vida dele. Deus resolveu habilitar Jó em todas as áreas dele. Mas isso não foi para puni-lo, isso foi para que o nome dele venha a ser glorificado na vida de Jó. Então devemos agradecer ao Senhor, louvando ao Senhor, né? Buscando a presença de Deus, que nós vamos ter paz. A palavra de Deus, ela vai trazendo paz, segurança, confiança. E assim vamos continuar nesse propósito, nessa caminhada. E Deus, Ele vai operar e vai fazer sempre o melhor na nossa vida, né? Que venhamos, e Jó, ele procurava não se importar, ele não ficou com a identidade do que as pessoas estavam dizendo que ele era. É um ponto, é um detalhe ali bem importante, porque durante a luta, se a pessoa ficar observando mais do que os outros pensam, acha, a pessoa ficar com um olhar de críticas, montar até um personagem que não é seu, montar até mesmo uma identidade que não é de Cristo para a sua vida, é claro que você vai ficar triste, porque Jó, ele estava ali, não estava conformado com o que os seus amigos, entre aspas, estavam dizendo, né? Ou seja, eles deveriam ter ficado calados, porque estava causando mais sofrimento para ele. Mas só que Jó não ficou com a identidade daqueles que estavam açoitando, daqueles que não tinham o melhor para dar para ele, estava dando o pior, né? Ele manteve a identidade dele, mesmo sabendo que ele era em Cristo, que ele estava limpo diante de Deus. E isso é importante, a identidade ele não ter perdido, porque perdeu tudo, mas a integridade, caráter dele, de Cristo, o psicológico dele poderia estar abalado, mas ele manteve a identidade de Cristo, ele manteve a sua postura, ele sabia quem ele era, ele estava com seus pés no chão. As lutas vieram, mas não mudou a identidade dele. Quando isso acontece, né? A pessoa muitas vezes sai da igreja, a pessoa ela é levada conforme as lutas, não é ela que está liderando, não é ela que
não está dando, está se deixando ser levado pelo que as lutas, os problemas está trazendo para ela. Ou seja, se nós liderarmos o mundo espiritual, nós não vamos deixar ser liderado pelo inimigo, ser liderado pelas situações difíceis a ponto de mudar a nossa identidade, de mudar a nossa fala. De Jó não mudou a fala dele, ele não pecou com os seus lábios, ele não amaldiçoou a Deus, ele manteve a mesma fala. É claro que tinha os questionamentos, é claro que ele estava triste por não ter Deus ali naquele momento respondendo. Isso, e além do mais, do sofrimento que ele carregava em seu corpo, que doía, que ele sofria, né? Ele estava já em pele e osso. O estado de Jó estava num estado muito triste, o estado dele. As feridas, ele não estava suportando. Mas só que muitas vezes quando nós não estamos suportando, aí Deus vem renovando as nossas forças. Deus vem falando, espera só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá não tardará. Esse momento vai passar. Continua perseverando. Aí você fala o quê? Tá bom, Senhor. Vou continuar a confiar. Foi isso que o salmista fez. Quando ele lembrou a Deus lembrou a Deus cada palavra que o Senhor tinha dito para ele, porque ele mantinha firme, ele retia firme cada palavra, cada promessa que Deus tinha dado para ele, pois era no dia das adversidades, das lutas, que ele mantinha o seu foco, mantinha a sua esperança nas palavras do Senhor. Ou seja, ele procurou lembrar a Deus de tudo que Deus falou, que ele queria ver o cumprimento dela. Lembra, Senhor, da palavra dada ao seu servo, a como fizeste esperar? Essa é a minha consolação na hora da angústia, na hora da aflição. Nós podemos lembrar a Deus também, né? O que Deus prometeu, o que Deus falou. Vamos estar ali levantando, estaremos usando a nossa fé, estaremos ali dizendo que continua acreditando, que continua a crer, que dias melhores virão, né? Ou seja, você vai estar tocando nas olas, você vai estar tocando em Jesus com a sua fé. Se tocando com a sua fé, você vai estar agradando a Deus, pois tudo que nós não pedimos com fé é pecado. E Deus quer poder ver em nós essa fé, essa ousadia, essa intrepidez. Não é verdade? Tem pessoas que muitas vezes não estão do nosso lado, nos apoiando, né? A gente até suporta, mas não tendo Deus do nosso lado, não tendo a resposta de Deus, aparentemente estamos sozinhos por não ter a resposta de Deus, sentir que Deus está em silêncio. Não é fácil. Por isso que devemos prestar culto ao Senhor, devemos louvar ao Senhor. Só seremos consolados pelo nosso Deus. É um período de dor, sim, mas ali nos braços do seu Pai você será consolado. Amém? Se você está vivenciando isso, continue com a sua fidelidade para com o Senhor. Amém? Vai passar. Espera só um pouquinho de tempo que as mim virá e não tardará. Amém? Então, mantenha o foco, mantenha a disciplina espiritual, mantenha ligados, mantenham-se acesos espiritualmente. Porque se as lutas começarem a vir com mais intensidade, você estará preparado para rejeitar
que o inimigo vai estar trazendo, que vai estar causando dor e sofrimento. Você vai estar dando não o seu sentimento, mas a sua fé. Você estará usando certo. E vai estar agradando a Deus. Deus nessa prova, nessa luta, Ele está nos analisando, está nos observando. E temos que agradar ao Senhor. Agradando ao Senhor, vamos estar podendo desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Tem coisas que a gente nem deve dar resposta, né? É Deus que dará por nós, né? Porque tem uma palavra também aqui que ele estava dizendo, ó, vocês estão, o Jó estava falando assim, vocês estão me julgando. Jó, ele estava falando assim, ó, vocês estão me julgando por eu estar passando por isso, tá vendo a minha humilhação, tá jogando na minha cara, mostrando que essa humilhação é o meu pecado que está fazendo passar por tudo isso. Ou seja, se vocês estivessem aqui no meu lugar passando por isso, vocês gostariam que eu agisse assim, que eu falasse assim com vocês, que eu agisse com frieza, que agisse sem sentimento, que eu agisse como o Senhor agiria? Ou seja, Jó, ele diz que ele não era melhor do que ninguém, mas os amigos que estavam se achando, ele vem dizendo que eles não eram melhor do que ele, por ele não estar naquela luta, naquele sofrimento, por ter o Senhor respondendo e vendo que ele não estava sendo favorecido, não estava respeitando o processo que Deus tinha colocado, né? Estava sendo um instrumento do inimigo, porque estava tirando a paz de Jó, né? Então, que cada um de nós possamos sentir a dor do nosso próximo e saber que está com Cristo. Cada um de nós vai ter esse momento, vai passar por esse momento difíceis. É importante não olhar condenação, porque hoje eu condeno, hoje eu falo, hoje você pode usar a humilhação que o seu irmão está passando para dizer que está em pecado, que está andando na desobediência. Vai ter momentos na sua vida que você também vai estar passando igual a ele ou até numa prova até pior do que a sua. Aí você vai lembrar, nossa, eu agi assim com meu irmão, eu julguei, eu olhei, não entendia, realmente não é fácil viver assim. E você vê que naquele momento você não foi a boca de Deus para trazer bênção, para levantar, mas foi para trazer dor e sofrimento, né? Mas Deus, ele perdoa, né? Porque nós agimos na ignorância, nós agimos como filhos imprudentes. Deus, ele vai ali abençoar, ele vai perdoar. Então, nós não entendemos o que Deus quer na vida do nosso próximo, mas ele tem obra na vida de todos, né? E tudo que nós falamos contra a vida do nosso próximo está sendo registrado por Deus, né? Só temos que guardar o nosso coração, porque é dele que procede a saída da vida, né? Temos a obrigação de guardar o nosso coração para Deus operar e não deixar, porque você pode parar no caminho se a tristeza, se a mágoa, se algo te paralisar, porque entrou no coração. Então, perdoando, entregando para Deus, andando em justiça, fazendo o que é certo, nós vamos poder prosseguir, não é verdade? Então, que venhamos ser instrumentos de bênção,
vida, instrumento aonde vai trazer salvação. Amém? E esse tempo de luta que Deus permite não é por muito tempo. Tem um tempo dele sim, mas não é por muito tempo que você vai viver nesse luto. O tempo de cantar está chegando, o tempo de ver, de poder colher do fruto da obediência está chegando. Está chegando o tempo de cantar, porque o nosso Deus, Ele sempre faz o melhor. E quando está terminando já o processo, Deus ele vai permitir que pessoas novas, pessoas de Deus entrem no seu caminho para ser instrumento de bênção. Amém? Deus vai permitir depois pessoas entenderem que aquele processo foi para benefício da obra de Deus, para benefício de Deus, para testemunha de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, não o nosso. Amém? Jó, ele era elogiado por Deus, né? Nos momentos bons, quando veio os momentos ruins, ele ainda manteve perante Deus, né, esse elogio. No entanto, quando ele foi falar lá com o inimigo que queria tocar na saúde de Jó, ele mostrou, olha, ele teve êxodo aqui, ó. Vocês tentaram, mas não teve êxodo não. Ele continuou mantendo a sua fidelidade. Você não está vendo ele? Ele é íntegro, ele continua com caráter, ele continua ali firme. Então o diabo queria já fazer de outra forma. De qualquer jeito ele queria tocar em Jó, né? O diabo tem prazer de querer tocar nos filhos de Deus, né? Ele fica querendo uma oportunidade. Quando não consegue, ele usa as línguas. Ele usa o poder que tem a língua, né? Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então, ele, podendo tocar em nossas vidas, ele usa a língua, né? E que nós possamos deixar com que a nossa língua, o nosso falar, seja mais para abençoar do que para maldizer, do que para amaldiçoar. Porque Deus não ouve uma oração a oração contrária à de Jesus. Jesus andava em justiça, em verdade, ele não agia com injustiça. E quando a gente tenta atrapalhar os planos, os propósitos de Deus, a gente está lutando contra Deus, né? Então, a pessoa comprou uma briga com um Deus, não com a pessoa, né? Mas a palavra de Deus, os planos de Deus, é que vai ser concretizada, é que vai ser a glorificar o nome do Senhor, né? O diabo ele só tem dois trabalhos, de tentar, né? De pradejar, porque lá na frente ele é envergonhado. O laço que ele arma, ele é pego naquele laço, porque o laço não serve para os filhos de Deus. A desonra não serve para os filhos de Deus, porque quem sabe o que planta não teme a colheita. O Jó lhe plantou frutos bons, fidelidade. Você acha que uma pessoa justa vai colher injustiça, ainda que estejam trabalhando para essa colheita ser nossa? Não tem como. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Ele contempla os bons e os maus. Então, guardado nessa habitação de Deus, no esconderijo de Deus, o inimigo não vai nos encontrar. Ele só vai perder tempo, ele vai perder
todo tempo dinheiro, né? Porque o inimigo, quando não consegue nos tocar, ele tenta agir pagando, ele tenta agir trabalhando nas trevas, para nos amaldiçoar, para nos paralisar, trancar nossa vida, nossos caminhos. Ele tenta agir de outros meios, né? Gastam fortuna, gastam dinheiro. E naquele momento, através do nome de Jesus, poder do nome de Jesus, o mal é quebrado, tudo que foi gasto, tudo que foi ofertado, é lançado, é desfeito e quebrado em nome de Jesus. Amém? Aí o diabo vem furioso, né? Tentando de outras formas. Ele não consegue tocar desse jeito, então vai usar a língua, a população, para tentar nos envergonhar. Mas só ele está vendo tudo, ele tem dia e hora para intervir na nossa vida. Deus deixa o inimigo só se achar, encaminhar para a sua própria vergonha, porque foi isso que o povo de Deus fez. Estava indo até o mar, né? O Senhor tinha libertado aquele povo lá do Egito, da escravidão, e os inimigos continuou vindo atrás do povo de Deus. Teve várias ordens para liberar, não liberou, né? Queria manter aquele povo sobre o seu domínio, né? E o que acontece? Eles estavam com sede, eles estavam querendo não liberar, eles estavam querendo tocar nos filhos de Deus. Nessa sede, nesse correr para planejar o mal, com as próprias pernas, correr para alcançar, eles estavam indo para a própria destruição. O Senhor lutou por aquele povo. Isso mostra que toda propriedade exclusiva de Deus tem dono e é guardado por Ele. E ai daqueles que tocaram no ungido do Senhor, ai daqueles. Contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Amém? Então, no nome de Jesus Cristo, mantenha firme, continua liderando no mundo espiritual, né? Que humanamente você não está vendo nada sendo favorecido, só está acrescentando números de perseguidores, de pessoas invejosas, de pessoas caluniando, difamando, tirando a tua integridade. Mas aquele que te criou, que te formou, tem tudo escrito a teu respeito. Sabe tudo a teu respeito. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele sonda os nossos corações. Antes de orarmos, de palavras chegar até o Senhor, Ele já sabe que vamos pronunciarmos. Ele nos conhece. Ele nos conhecendo, já temos tudo. Podemos ficar em paz, podemos ficar tranquilos, né? Que vamos sim ter uma boa colheita, porque fazemos o bem. Enquanto fazemos o bem, Deus está guerreando por nós, Deus está justificando seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, porque o meu também falou, né? Tem o tempo e a hora, assim como teve o início da prova de Jó, vai ter, depois ia ter o meio e o fim. Começo, início e o fim. Vai ter, porque Deus, Ele sabe até onde nós vamos suportar. Então, vamos agradecer o Senhor, vamos permanecer firmados no Senhor. Em nome de Jesus, eu
venho abençoar essa quinta-feira e determinar que você pode, todas as coisas naquele que te fortalece, determinar a presença de Deus aí onde você está, determinar que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele não faz nada pela metade. Ele conclui. Deus, Ele conclui tudo que Ele começa. Ele não para pela metade. Nós não devemos parar pela metade. Não devemos desistir. Devemos continuar marchando em nome de Jesus no mundo espiritual. A gente vai estar dando a nossa perseverança, a nossa fé, a certeza que Deus está conosco e que vai honrar a nossa fé em nome de Jesus. Eu já lhe agradeço por cada curtida, agradeço quem se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Fazendo assim, vocês vão estar mostrando para o YouTube que esse canal é relevante, que esse canal ele tem palavras de vida e assim vai permanecer em nome de Jesus, abençoando a vida de vocês. Amém? Quando vocês não me verem aqui no vídeo, estarei lá na minha comunidade que tem aqui no canal, no YouTube. Lá tem um versículo ou hora da leitura bíblica. Ali vocês vão poder estar lendo. Amém? Em nome de Jesus, vocês estão sendo abençoadas com a palavra de Deus também. Desde já eu venho lhe agradecer. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus. Fica na paz.